Mas tu estás doida! Mas é claro que eles nem sabem que tu existes. Tu não contaste que a gente se casou em Roma. Na minha família casar é proibido. A tua mãe, vem. A minha mãe. A tua mãezinha. Eu descanhoto, quero a Deus que não. O Vitor Luís Eugênio dizia reunião íntima sobre herança. Íntima, bem entendida, é só para descendentes diretos. Tem que se converter ao canibalismo existencial. Comer ou ser comido. Mas claro que na nossa família ninguém come ninguém. Só temos gente de fora. Você não guarda bem o fundo dentro dos meus olhos, pois não, mãe? Oh, Luís António, tu não te vais matar outra vez. Outra vez? Mas o meu filho já alguma vez se matou. Cortou as veias. Cortou as veias? Ah, e ninguém me diz nada. Como se fosse a coisa mais natural cortar as veias um domingo à tarde, depois da manicure. No pôr do sol eu fiquei melancólico e fui ao médico. Doping. Então, és um xarope. O que é que tens? Eu passei em todos os exames. Ah, meu filho é muito inteligente. Eu sou um atleta perfeito. Eu sou um Apolo. Eu sou um olho azul de Osiris. Eu sou um Orfeu. Eu sou Deus. Zeus. E lindo, lindo, pensa a Deus. Porquê é que tu não morres? Sim, tu já nasceste defunta. Tu nem sequer és por isso. Morre, filha, porque a única viva aqui sou eu. Ai, Vou ficar à espera a minha vida inteira. Eu quero morrer. Mato-a. Olhem para isto. Karl Marx foi o que foi. Mas ele sabia. O homem é o lobo do homem. E vocês acendem as luzes sem que ninguém tenha disparado. Isto significa que perdoaram e renunciaram à minha herança. E então? Eu não sei, eu só aceito essa proposta indecente porque tenho a certeza absoluta que nenhum de nós quer matar, não é verdade? Nenhum de nós. Mas não há aqui assassinos. Não. Ninguém quer matar ninguém. Não sei, mãezinha, já disse, eu estou cheia de fome. Eu como qualquer porcaria. Porcaria não, é humano. Sim, filho. É humano. Ai, meu Deus! Hoje aqui a honra de ter connosco a Barraca de Lisboa, que nos trouxe este soco no estômago, uma lupa muito lúcida sobre a grande barraca em que vivemos, e que é um texto de um homem do teatro que muito mudou e trouxe de novo a forma de fazer teatro no mundo. Ele usa o teatro também como instrumento de pesquisa e de alteração de situações complicadas a nível social e político. O teatro não só como uma alegoria fresca e arosa sobre a nossa vida, mas também como instrumento de intervenção e de transformação da sociedade. Portanto, é um dos grandes nomes do teatro do oprimido, aliás, produtor dessa técnica teatral que propõe situações reais, onde o público pode participar como espectador e intervir, dar as suas opiniões. Eu pessoalmente não conhecia nenhuma peça do Boal, e é de um humor negro e muito acutilante. Acho que tem muito a ver com o nosso tempo e que desmascar esta grande barraca, entre aspas, em que estamos todos confortavelmente instalados. Como se cruzaram com o Boal? Logo do início da barraca, não foi? Bom, é preciso dizer que esta peça foi-nos enviada pelo Augusto Boal por a altura dos nossos 30 anos. Foi assim uma espécie de presente e desafio para nós vermos se queríamos fazer esta peça, e que nós achámos muito divertida e, sobretudo, muito radical. E achámos graça à radicalidade de um homem com 80 anos, que é o que hoje tem o Augusto Boal. E achámos muita graça à peça, não é?
excesso, a este exagero, mas que depois afinal não é nenhum excesso nem nenhum exagero, que isto no fundo é o que se passa no segredo íntimo de tantas e tantas famílias. O que não é explicitado desta maneira. E a graça da peça parece-me que está aí. Está em que aquilo que normalmente não se diz, de repente passa a ser texto, passa a ser explícito. Aconteceu-nos já ver pessoas de muita idade, ainda há pouco tempo, no último espetáculo, pessoas de muita idade saírem do espetáculo a dizerem para os filhos e para os netos: vai ser assim comigo. Portanto, quer dizer, traz ao de cima um mal-estar que está latente nas heranças, nas famílias, na desconfiança nas famílias quando elas são assentes em coisas que não são muito sãs, como o amor e as boas relações familiares, que são aquelas que valem e que vale a pena preservar. Portanto, o Augusto mandou-nos este texto na sequência de uma velhíssima amizade com a barraca. Ele, há 30 anos, portanto, ele foi expulso do Brasil, no tempo da ditadura no Brasil, que só acabou em 79 ou 78, ou 80, ele tinha sido expulso, tinha sido torturado, fugiu para a Argentina, depois foi à Argentina também, depois deu aquela reviravolta e fugiu para Paris, fugiu para Portugal, passou por Portugal. E quando passou por Portugal, viu um espetáculo nosso e ele escrevia umas coisinhas para a opção, estava ali em Lisboa um bocadinho assim sem saber o que havia de fazer, e gostou muito do espetáculo que era a Histórias de Fidalgo Godes, que foi o nosso segundo espetáculo. Escreveu uma coisa muito bonita e nós fomos ter com ele e dissemos-lhe: quer ficar connosco a trabalhar? Porque ele disse coisas tão bonitas e tão iluminadas sobre o trabalho e sobre aquela frescura que ele viu, aquela singeleza que o espetáculo tinha e tal. E a gente perguntou: quer ficar connosco a trabalhar? E eu disse que sim. Ficámos 2 anos e qualquer coisa a trabalhar, fizemos o tempo todo em que ele esteve em Portugal, até à altura em que foi convidado a sair, porque eram precisas tantas coisas burocráticas. Também houve um recesso político, os exilados passaram a precisar de mais coisas do que precisavam até ali, e o Boal foi convidado para ir para Paris e foi. Isto tudo antes de voltar em 80 para o seu país. Foi uma experiência muito bonita. Nós fizemos com ele uma peça que era sobre a história do Tiradentes, que foi a primeira tentativa de independência do Brasil. Nós também tínhamos tido a descolonização aqui há pouco tempo, e então resolvemos fazer a descolonização, a primeira tentativa de descolonização do Brasil através da história do Tiradentes. Mas fizemos uma dramaturgia. O Boal gostou muito de nós, porque nós éramos um grupo muito jovem na altura, mas dissemos: mas nós não queremos fazer a peça assim. Nós queremos fazer a peça de um ponto de vista de portugueses. E isso é uma peça muito gira, mas do ponto de vista de brasileiros. E mexemos-lhe na peça toda. Fizemos uma natação, e nessa altura o Boal tinha para pessoas que gostam de teatro e que trabalham em teatro, isto é interessante. Na altura o Boal tinha inventado uma coisa que era o processo Coringa, que era uma coisa, um método muito engraçado, em que todos os atores faziam todas as personagens. Portanto, a história era contada, era uma espécie de distanciação, mas diferente da distanciação brechtiana. Portanto, todos os atores contavam a história, mas, por exemplo, à exceção, por exemplo, dele, por exemplo, da vítima aqui, que aí ele queria que nós tivéssemos empatia com aquele personagem, todos nós, o personagem girava. Portanto, nós apanhávamos coisas uns dos outros, trabalhávamos coisas uns dos outros.
Ela trabalhava em primeiro lugar a menina, eu trabalhava em primeiro lugar a Maria Luísa, e ele trabalhava em primeiro lugar o personagem que tem. E depois nós, à nossa maneira, pegávamos nas coisas que víamos do trabalho dele. E então, e os personagens iam girando. Eu apanhava coisas que o João tinha inventado para a mãe, na segunda cena mudava tudo. Ela fazia-me a mim, eu fazia ao João, o irmão fazia. E os personagens andavam sempre a girar, e era o chamado processo Coringa, em que só havia um ator, que era o ator central, era o ator com quem se cria a simpatia do público, esse ficava lá. Nós fizemos assim o Tiradentes, em que fizemos todos os personagens, menos o Tiradentes, e a parte narrativa era uma parte que nós reescrevemos, e também por isso o Boal ficou a gostar muito de nós, porque nós não nos sujeitámos a um grande encenador, que vinha do Brasil e não sei o quê. Não, a gente reescreve essa parte toda da narrativa e reescrevemos de um ponto de vista português. Portanto, de um ponto de vista português, hoje, não era do ponto de vista de Portugal no tempo da colónia Brasil, do ponto de vista de hoje. Hoje, país que estava a refletir sobre a descolonização e sobre aquilo que lhe tinha acontecido 2 anos antes. Então ficou logo ali uma grande paixão. Depois o Boal fez mais uma coisa que fez no Brasil, que foi a Feira Portuguesa da Opinião. Ele tinha feito no Brasil uma coisa que se chamava Feira Brasileira da Opinião. Essa Feira Portuguesa da Opinião era o quê? Pedir aos escritores vivos e ativos no país para escreverem uma pequena peça, um poema, uma coisa sobre a situação que se estava a viver naquele momento. Estávamos em 77, portanto tinham passado apenas 3 anos sobre o 25 de Abril, mas já havia algum descontentamento, já tinha havido o 25 de Novembro, então havia realmente muita coisa que dizer. E nós tivemos 19 escritores a escreverem para nós textos originais sobre a situação. Só que o Boal fez uma espécie de manta de retalhos, uma dramaturgia, e nós fizemos o espetáculo. Foi muito divertido. Ele disse muito mal dos escritores durante aquele tempo. Sabem escrever, não sei o quê, escrevem demais, não sei o espírito de síntese. Mas aquilo foi realmente uma ligação entre a escrita portuguesa e um autor brasileiro, que são muito mais rápidos, muito mais ágeis, que usam muita tesoura, que usam muita síntese. Foi um trabalho muito, muito divertido. Depois o Boal quis muito fazer connosco os processos Coringa, o Fórum, o Teatro Oprimido, mas nós explicámos que nós tínhamos vocação e passado e futuro de atores profissionais. Portanto, nós não podíamos andar como ele queria, pelo meio da rua, a fingir que não éramos atores, a entrar no metro, e ele tinha propostas extraordinárias que depois fez em Itália, na Suécia. Uma mulher ir a um supermercado com Platrela, com o marido a puxar de Platrela. Pois aquilo que provocava no supermercado. Porque a mulher, quando se ia chegar a uma compra, se a compra era assim um bocadinho mais cara, ou era um perfume, ou era o marido dava-lhe um esticão com a trela e não a deixava chegar. E o que aquilo provocava? Depois as pessoas todas vinham discutir se o marido tinha ou não tinha direito de puxar a mulher pela trela. E ela dizia, não, tem, sou eu que, se eu não quisesse ele não fazia. Eu acho muito bem, porque eu sou uma descontrolada. E se ele não tem mão em mim, eu gasto o dinheiro todo no fim do mês. Portanto, as coisas iam, e depois os atores desapareciam, deixavam o público a discutir. Portanto, este é o princípio do teatro do oprimido. Então, há sempre uma pessoa em situação de opressão que se coloca perante o público, e o público tende a resolver os problemas daquela pessoa, a discutir, mais do que a resolver, a discutir os problemas daquela pessoa, e aquela pessoa desaparece da ação. E o público
o espectador, essa palavra obscena, como dizia o Wallace, a gente discordava totalmente. Eu não, senhor, as pessoas têm direito a ser espectador. Não, para o espectador, essa palavra obscena. Todos éramos muito mais radicais e eu também. Pronto, essa era uma forma, o teatro do oprimido. O teatro fórum era também muito interessante, que era criar um fórum. Ele depois fez o teatro do oprimido em cima destas diversas formas. Criar um fórum para discussão de um problema que era colocado ao público através de uma peça de teatro. E depois o público propunha ao final daquela história. Vários finais eram ensaiados e era o público que escolhia e depois eram discutidas as soluções em cima da solução que o público dava. Portanto, era no fundo um hábito, um projeto de habituar as pessoas a resolverem as suas situações, a terem uma opinião sobre as coisas, a não terem vergonha de se exprimir em público e a não terem vergonha de serem elas próprios atores. Depois o Wallace aperfeiçoou isso muito. Fez um teatro do oprimido em Paris, que é onde há o Instituto, fez na Suécia, fez na Itália, fez em todo o mundo, fez no Chile, fez na Suécia, Dinamarca. Pronto, aquilo que voou e realmente hoje tem desde Criadas de Servir, um grupo de teatro do oprimido no Sindicato das Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro, até juízes na Dinamarca. É utilizado quase como terapia no trabalho para criar todos boas eles queriam, não é só isso, é um pouco descobrir onde é que as pessoas, mesmo aquelas que são as mais consideradas na escala social, onde é que elas têm os seus focos de opressão, os seus focos de destabilização. E depois isso, ao fim e ao cabo, irá dar uma melhor relação com a vida, uma melhor relação. O Boal brinca aqui com uma coisa nesta peça, que é a conciliação. Foi a primeira pessoa que eu vi, depois vi mais, conciliar Marx e Freud. Portanto, ele e também assim conciliar Brecht e Stanislavski. Ele brincava com o excesso de psicologismo dos Stanislavskis e do Actor Studio e não sei o quê, mas ele também estudou lá, ele também aprofundou o estudo da psicologia. Portanto, ele faz um estudo. Muitos dos exercícios que ele propõe são maneiras de aprofundar situações em que entra o social e entra o psicológico, em que entra a distanciação, mas entra também a aproximação. E é realmente esta brincadeira do Freud e do Marx que ele continua agora. Quando o fui visitar ao Brasil, estava ele pela enésima vez a ler o livro As Teorias da Arte, sobre a arte de Marx, e a dizer: este livro é maravilhoso, todo dia rodilhado, que ele estava com um problema nos joelhos, e ele lembra: isto é maravilhoso, eu nunca me canso de ler. Um livro já muito velho, já muito sebento, mas que ele continuava sempre. Pronto, fez o teatro fórum, fez o teatro do oprimido, e a intenção dele é, de facto, pôr as pessoas que não estão habituadas a ser agentes, a ser. Ele conta um exemplo neste livro, e contou-me a mim pessoalmente, e comove-se sempre que o conta. No Sindicato das Empregadas Domésticas, ele estava a fazer uma peça. Eu calmo já e depois falamos da peça, do espetáculo. Ele estava a fazer uma peça, e quando acabaram, aquilo foi muito bonito, com as empregadas domésticas, e chegou o Julião, o filho dele, que também trabalha no grupo do Teatro do Oprimido, no Rio, e disse: ó pai, vai lá resolver aquilo, porque aquilo é para ti. E está lá uma rapariga a chorar desabaladamente, e ninguém percebe porquê. Vai lá, não sei o quê. E o Augusto, que tem uma coisa de santidade, ele é meio santo, meio santo, meio santo, mas um santo muito pragmático.
muito pragmático, ele sabe muito bem o que quer, ele não quer que o roubem, ele quer ser pago, ele quer... Não sei, mas depois é um santo. Augusto lá foi ter com a rapariga que estava no camarim, lavada em lágrimas. Ele sentou-se e tal, então, o que é que foi e tal. E ela chorava, ele teve ali um bocadinho e ela depois explicou-lhe, disse, olha, eu vou ver se consigo dizer o que é que eu sinto. E só é por ser assim que eu lhe digo. Eu, na minha profissão, sou valorizada por não me verem. Eu sou valorizada por falar baixo, por os meus patrões não sentirem que eu estou na sala, não sentirem que eu estou na cozinha, não sentirem que eu estou a limpar, por eu não ter opinião, por eu não ter ouvidos, por eu não ter fala. É por isso que eu sou valorizada. Quanto mais calada, quanto mais discreta, quanto mais inexistente eu for, melhor. O meu cabelo é melhor quanto menos se vir. Se eu apertar o cabelo num carrapito e meter numa touca, fantástico. A cara, eu não posso usar pintura, porque a minha cara é, quanto menos existir, melhor. E de repente entrei aqui e soltaram-me o cabelo e fizeram-me falar alto e fizeram-me sentir que tenho um corpo e que é para ser visto, não é para ser ocultado. E eu senti-me tão mal e tão bem, e tão mal e tão bem, que eu não sei se consigo voltar àquilo que era, mas seguramente que isto é uma coisa... O Alasco chorou na Madalena agarrada à rapariga, a rapariga chorou na Madalena agarrada a ele, e lá vem neste último livro, ou no último livro sobre o teatro do oprimido, lá vem, não, no teatro como arte marcial, lá vem esta história. É muito bonita porque realmente é de repente a revelação de tudo o contrário que aquela mulher toda a vida sentiu, que era tanto mais valorizada quanto menos existisse. E de repente o teatro pede-lhe para ela existir. E isso é realmente muito bonito. Pronto, é assim esta experiência. Nós não quisemos fazer teatro do oprimido com o Augusto. Muito sinceramente, aprendemos com ele todas as técnicas, fizemos, aí é verdade, fizemos, não é cursos, mas é estágios, fizemos teatro do fórum, teatro do oprimido, mas nunca saímos para a rua, porque realmente já todos tínhamos 10 anos de teatro, 12 anos de teatro, e queríamos ter mais, e queríamos ser conhecidos, era o nosso objetivo. E realmente não dava para andarmos a fingir que não éramos, a entrar para os cafés e a fingir que não éramos atores e não sei o quê, não sentíamos bem nessa pele. E explicámos-lhe, e ele percebeu, mas fizemos todo. Hoje eu seria capaz de fazer um estágio com pessoas sobre teatro do oprimido, mas não seria capaz de ir para a rua com eles fazer isso. Depois o Augusto voltou para o Brasil, fez vários... Ele, antes de sair do Brasil, ele fez 15 anos, ou não sei o quê, num grupo tipo barraca, que se chamava Teatro Arena, onde ele fez 60 e tal peças. E ensinou sempre, com o Guarnieri, que depois fez televisão, com o Humberto Magnani, que também faz televisão, com a Dina Cefato, com muita gente, com o Paulo José. E ele cansou-se do teatro. O teatro como expressão. Ele cansou-se, ele não queria fazer mais. Ele queria usar o teatro para evoluir para o lado social. Ele queria ser militante social, queria transformar a sociedade, não queria já mais o teatro. Mas depois, de vez em quando, volta, tem muitas saudades e volta. Fez uma febre. Agora, volta sempre sem grande êxito. Há nele uma coisa anti-teatro. Há uma coisa de não gratificar o público. Há uma coisa... há um sentimento qualquer anti-teatro que faz com que as encenações dele não sejam muito bem recebidas. Há ali um ser cáustico que parece que emerge sem ele querer. Isso nota-se nesta peça. Emerge sem ele querer, vem ao de cima. E o público nunca gosta muito das coisas que o Paulo encena. Escreve.
são mais, dependem mais do encenador. Agora, aquelas que ele encena, as pessoas ficam sempre... Há qualquer coisa que tirar o rebuçado às pessoas. Estava a dar, mas afinal tive. E pronto, eu gosto muito dele, a história que tenho com ele é esta. Uma vez, ele tem uma grande dificuldade de relacionamento posterior com as pessoas, porque é muito tímido. Uma vez... Depois conto. Agora vou começar a falar sobre as pessoas, sobre o espetáculo, sobre o que quiser. João Ávila, qual é a sensação de interpretar aquela megera durante uma hora e meia? Perguntaste alguma coisa? Só mencionar a megera? Sim, só dar um modo para falar desta experiência, o que é que se distinguiu de outras interpretações suas, ou se é quando Ela começa logo, distinguiu, porque fazer de mulher já é uma grande distinção. E, na verdade, eu só tinha feito uma experiência nesse sentido numa peça para a televisão que foi revista, que se chamava A Grande Noite. Eu, por acaso, já nem me lembrava, quando fiz este papel, dessa intervenção que eu tive, juntamente com outros atores. E eu ia vestida de espanhola, mas era um número de revista, que é uma coisa completamente diferente. É uma rábula de revista. E depois, quando a Maria do Céu me propôs fazer este papel, foi uma coisa, para mim, um bocadinho difícil de me admitir como ator, o tipo de ator que sou, das coisas que tenho feito, e aparecer a fazer isto como travesti e como comédia, porque eu normalmente estou mais relacionado com o que se chama teatro sério, que é um disparate, mas enfim, ao teatro sério e ao teatro de revista ou de comédia, e eu não estou tão habituado a fazer este tipo de teatro. Portanto, era um desafio para mim como ator. E ainda por cima, numa idade em que já não apetece muito grandes experiências fora daquilo que a pessoa já conhece, o terreno que pisou, e que às vezes estar a ir para o outro lado pode destruir muito trabalho. Mas depois eu também gosto de desafios, eu gosto de sentir, ficar entre a espada e a parede e tenho que resolver alguma coisa. E aparecer nesta figura, eu acho que é um pouco isso. Tenho que resolver aquele assunto. E o Hélder Costa, o encenador, ajudou-me nesse aspecto, porque eu faz-me um bocado de impressão fazer esta coisa como se fosse um travesti deste que nós vemos nos cabarés em Lisboa, que há muitos espetáculos de travesti, tornou-se até uma coisa corriqueira, já horrorosa, que eu já achava de mau gosto, muitas vezes, porque antes do 25 de Abril nada disto era possível, e depois foi possível, e então os espetáculos de travesti populavam por toda a Lisboa. Mas o Hélder Costa, quando eu lhe disse isso, ele disse-me: não te preocupes com isso, porque tu não estás a fazer um travesti, estás a fazer um transformismo. E eu achei piada, porque na verdade há uma diferença entre o travesti, que no fundo é uma caricatura da mulher, não é mais, porque é o exagero, se bem que esta figura, da maneira como vem vestida, e é também uma figura exagerada, mas porque ela é assim. Não é? Não é por ser um travesti. Se fosse uma mulher a fazê-lo, também teria que ter aquele aspecto. Porque o próprio Gual diz que a irmã, por exemplo, a filha, deve vir vestida de uma maneira e apresentar-se de uma maneira que, em princípio, parece mais velha do que a mãe, sem ser, evidentemente, é a filha. Portanto, esse contraste. E depois a escolha que a Maria do Céu fez, porque foi ela que fez a questão dos figurinos, a maneira como nós vamos vestidos, da ideia dela de me dizer que era interessante criar a figura de uma atriz que já se calhar ninguém se lembra, que nem eu, que já é fora do meu tempo, que era do cinema mudo, que era a... como é que se chamava? A Mae West. Que, enfim, de qualquer maneira, sempre foi um ícone do cinema, que era uma mulher sempre muito loira, oxigenada, dos anos 20, talvez, e sempre com uma presença forte. Eu não tento sequer disfarçar a minha voz, falo com a voz normal que tenho. Portanto, esse contraste acho
acho que é interessante e como é que eu ia dizer, divirto-me até a fazer as personagens, não é? Porque é uma megera, no fundo, é horrorosa, é uma mulher horrorosa, é uma criminosa, mas assumida, não é? E depois há o tecnocrata e o lírico de esquerda. Acho que esta peça é uma lupa muito lúcida sobre o nosso tempo, sobre esta coisa do dinheiro, esta aflição de passar por cima. Eu não acho que ele seja um lírico de esquerda. É um lírico, mas não é de esquerda obrigatoriamente, porque ele é um futebolista, ele é um tipo sem ideologia, isso é que eu acho que é interessante, que pelo menos é aquilo que tentámos dar, não é? É um tipo que não é suportado por uma ideologia, enquanto esta gente é toda suportada por uma ideologia retrógrada, não sei o quê, mas uma ideologia. Ele não, ele diz as coisas mais cândidas sem ideologia nenhuma, portanto ele diz que quer morrer novo, como o James Dean, não quer morrer velho, não quer envelhecer, olha para si ao espelho, acha-se lindo e não quer, e isso para ele é tão... nem é lírico, é lírico de alguma maneira, mas é tão ingênuo, é tão puro, e ao mesmo tempo tão fácil de dar a volta que ele vai ver a noite, o dia nascer e muda de ideias, portanto, quer dizer, e deixa-nos a todos na mão, que já fizemos a figura toda triste, que já nos envergonhou a todos. Agora já não faz mal revelarmos o resto, não é? Que realmente somos todos horrorosos e já nos mostramos todos uns aos outros, somos horrorosos. Isto é uma metáfora terrível sobre a sociedade, não é? A alienação total. É este extremo. Eu isso é que acho interessante na peça, esta contradição constante entre uma certa afetividade que eles às vezes falam, que não existe entre eles, mas que eles falam dela, quando resolvem que ele morre, já tudo resolvido, eles dizem: mamã, venha para aqui sentar-se, nós somos de uma família unida, uma família boa, com todas as outras. É uma coisa terrível. E às vezes até se pode pensar que o público pode não gostar muito disso, depende dos públicos. Tivemos hoje uma criança que não gostou. Estava na primeira ou segunda fila, ali sentadinho no chão. E a primeira vez que eu disse somos uma família igual às outras, ele fez... Ele não reconhece a família dele nesta, não é? E não reconhece esta na família dele. E ainda bem, teve a pureza de dizer, foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas uma peça destas alerta-nos a todos para isso, não é? Para não chegarmos a esse estado. Porque esta coisa das heranças, mesmo assim, é sempre um grande problema nas famílias, não é? Então, olha. Mas as heranças dão sempre situações destas, mais ou menos exagero. Isto é um exagero, mas dão sempre situações não tão teatrais. Pareceu-me os personagens bastante realistas. Só não achei nada real aquele fulano que jogava na bolsa e tudo, e ganhava sempre. Isso é que era bom. Mas também nós não sabemos até que ponto é que ele é verdadeiro. Porque é que este personagem está a dizer a verdade. Se calhar nem tinham gostado. Esta peça dá para tudo. Eu queria que eles me matassem. Porque é que ele talvez esteja a mentir. A família, sei lá. Mas já agora deixa-me dizer uma coisa. O Augusto Boal, acho eu, em 1977, fez uma peça lindíssima que era Ao Cristo Chegou, não? E foi uma das peças que acho eu que... Já falamos disso. Já falaram aqui? Agora mesmo, um bocadinho. O Augusto Chegou? A Feira Portuguesa da Opinião, Augusto Chegou. Exatamente. Bom, mas foi uma peça que realmente não foi boa, marcou quase, eu ainda me lembro de uma deixa de Marido Só Guerra, tenho aqui um cardianu, essas coisas. Portanto, o Augusto Boal também... Isso não era do Boal, isso era meu. Talvez, mas enfim, essa peça, a encenação dessa peça, também eu tinha uma noção do que se passava em 1976 em Portugal. A encenação era dele, o texto não sei muito bem se era dele. O texto era escrito por 19 autores
portugueses contemporâneos que estavam a viver aquela situação. E a quem nós pedimos, e com o prestígio que o Augusto tinha, e com a simpatia que a Barraca tinha, 19 escritores diferentes, que foi desde Maria Velho da Costa, Luís Francisco Rebelo, Teresa Horta, Mário de Carvalho, José Saramago, todos escreveram um texto para nós representarmos. E, portanto, aquilo era um painel das opiniões, desde poemas até canções, Zé Mário Branco, Sérgio Godinho, toda a gente escreveu uma coisa para nós fazermos. Mas aquilo era um painel de toda a sensibilidade do tempo. E chamava-se Ao que isto chegou. Pronto, até houve uma história muito engraçada, porque, como eu disse, o Boal estava sempre a dizer... estes malandros não sabem escrever, escreveram tantos anos para a gaveta que agora não sabem escrever teatro, escrevem aquilo barato de coisas explicativas e não sei o quê. E a gente estava sempre a cortar nos textos corta isso que não presta, corta aí esse bocadinho que não presta. E no dia da estreia estavam os autores todos. E foi feito nas Belas Artes. E era feito na Sociedade Nacional de Belas Artes, era um salão grande. E era impraticáveis em pequenos estrados. Um estrado ao meio era a bandeira portuguesa. Um estrado lá ao fundo era muito alto, fazia-se um juiz, era um juiz que estava lá sempre, depois eram dois outros estrados e teve textos do Santarém, textos mas aquela grande bandeira era uma coisa da parite com 4 pés e com uma trave, aquilo. Eu sei que no final aquilo estava calculado para 8 atores, que era o que era a Barraca nessa altura. No final a gente, muito inconscientes, saímos todos do palco e fomos buscar os autores todos, os 19. Bom, e quando, o palco tinha assim esta alturinha, para toda a gente ver a bandeira nacional. Vão todos ao meio agradecer, e quando estão todos ao meio, parte-se o palco. E a gente só viu aqueles autores todos, alguns velhos, outros novos, a caírem para aquela vala que se abriu. Mas olha, uma gargalhada, uma vergonha, mas ao mesmo tempo nós sentimos culpados, porque nós achámos que tinha sido a raiva com que a gente tinha ensinado aquilo, de que aqueles malandros tinham feito textos que não eram visíveis e que não eram não sei o quê, estávamos sempre a implicar com eles, e a gente, ai criado, fomos nós que porque foi extraordinário. E eles todos aqui lá para dentro. Foi extraordinário. Mas foi um espetáculo lindo, 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 como ele está a dizer. Refletiu tudo aquilo que se sentia, tudo aquilo que eu convido toda a gente a fazer aqueles aquelas feiras. Aliás, a gente teve para fazer uma, mas este ano era sobre ciência e os autores não foram nisso. É uma coisa que o sentir naquele momento, mesmo que os textos às vezes não sejam muito bons, ou que não sejam os grandes textos, não sei o quê, mas o sentir naquele momento de cada coisa e o poder transmitir é uma coisa extraordinária. Foi uma coisa extraordinária. E tu viste esse espetáculo? Oi, Jesus. Agora vá, outras conversas. Quanto tempo levaram a preparar este espetáculo? Este espetáculo, rápido, quanto tempo é que tem? 2 meses sem ensaiar. Já tiveram a peça no original, não houve grandes alterações? O Augusto mandou a peça e depois o final, aquilo andou para trás e para a frente, ele levantou-se de emendar o final, não sabia como é que havia de fazer aquela morte, não foi? E alteramos também alguns gerúndios, fazendo, está fazendo, descendo, isso, alteramos um bocadinho. Porque estava escrito bem brasileiro. Exato. Os gerúndios eram só... Estava escrito muito diferente. Sim, expressões, não é? Que são deles. Mais perguntas? Não, eu acho que nós fizemos um trabalho muito interessante, porque as personagens, o Boal deu-nos uma dica, quando eu lhe disse, eu estou a ver a mãe, uma Mae West, ele mandou dizer, cuidado,
que a peça não pode perder a carga de realidade que tem. Porque se perder a carga de realidade, se for muito... a peça pulveriza-se. E eu acho, isso para mim foi importantíssimo. Eu tentei fazer a personagem mais igual a milhares de pessoas que eu conheço assim, e nós acabamos por... Quer dizer, a personagem mais estranha é de facto a mãe, mas ela é também do mundo estranho. Ela é uma pessoa que nós rejeitamos. Nós, esta família criada por mim, que destes irmãos e desta coisa, esta gente rejeita aquela mãe. É produzido por aquela mãe, mas rejeita aquela mãe. Estamos sempre a dizer, e a mãe é a única que, porque a reunião é à meia-noite, vem de facto de noite. Nós somos pessoas muito mais normais, comuns. A reunião à meia-noite para tratar de coisas não vimos de facto de noite. A mãe veio de facto de noite. Ela também bagunça. A mãe é a mãe é uma diva, uma louca. Mas tirando isso, nós todos somos muito reais. A gente vê os desportistas a saírem do aeroporto com as coisas, são iguais a ele, não pode ser mais real. Ela, esta ex-freira, não pode ser mais real. Aquele até parece o Cavaco Silva quando era novo. Não fizemos nada para isso. Mas já uma data de pessoas disseram não fizemos nada para isso. Portanto, não... Quer dizer, debatemos bastante e tivemos muita... falámos um bocado, porque isto... Ao princípio o texto pareceu-nos uma comédia que se vai fazer bem e tal, mas depois começámos a ter imensas dificuldades e a tentar perceber o que é que cada um destes personagens queria e como é que poderia ser construído e depois para juntá-los todos e para aquilo bater mais ou menos certo, porque isto podia ter ido por caminhos completamente diferentes e especialmente pelas intenções de cada um de nós. Isto tudo podia ser um plano diferente, ele podia, se quiséssemos, poderíamos ter feito ele com intenções más para com a família e debatemos muito estas questões todas, quem é desta família. Que família é esta, não é? Mas a mãe também é um bocado atontada, não é? Nós também somos muito maus para ela. É um egoísta, sem noção. Tem toda essa carga, os personagens têm essa carga toda, que é interessante. Se bem que nós não devemos muito explorar o lado psicológico dos personagens nesta peça, não é? Senão íamos coisas mais profundas e a peça não tem essa profundidade. O Boal, o que quis e o Hélder exigiu de nós foi quem comanda, é uma coisa um bocadinho sartriana. Não há psicologia, há situações. A psicologia não interessa nada. O que interessa são as situações. As situações é que levam as pessoas a agirem de determinada maneira. Isto era uma coisa que Jean-Paul Sartre dizia. Quem manda nas pessoas não é mais nada senão as situações em que elas se encontram. E portanto, é o que o Hélder nos pediu. O que a gente pode compor as personagens, dar-lhes psicologia, mas realmente por exemplo, o meu personagem até pode ser muito amigo de não sei quê, mas perante uma situação é isso que vai comandar. A situação é, ele vai-nos, afinal de contas, nós vamos resolver o problema do dinheiro que não vem do pai com o dinheiro que vem do irmão. Não há psicologia aqui. Acabou a psicologia, não há nada. É assim, a situação manda, a gente vai para aqui. Depois a situação é... Pronto, as sucessivas situações, que são cada vez mais apertadas e mais complicadas, e as paradas são cada vez mais torcidas, porque o Boal chamou a isto um boulevard macabro, que a gente chamou Black Comedy, porque as pessoas, boulevard, não estão muito a ver o quê. Boulevard é um teatro burguês, de imitação francesa, de inspiração francesa, que era feito nos grandes boulevards, nas grandes avenidas de Paris, que era feito nos teatros das grandes avenidas, onde
as pessoas burguesas iam ver um teatro, passar uma boa noite, fazer a digestão, ver uma coisa que não as interpelasse de maneira nenhuma, que não as pusesse em questão de maneira nenhuma, em que elas vissem atores e personagens iguais a si próprias, do mesmo estilo, burgueses também, que também iam para casa descansados, que também não era uma grande... o teatro não era pedido ao teatro o mesmo que era pedido agora, portanto era pedido apenas divertir as pessoas, passarem aquele bocado, que não havia televisão, que não havia não sei o quê, entre as 10 e a meia-noite. E iam ver uma coisa que as divertia, que as animava, que eles passavam uma bela noite. Era aquele teatro das comédias, em que a gente viu muito ainda, nos tempos de antigamente, em que as personagens eram parecidas, as salas eram parecidas com as salas que as pessoas tinham em casa, as personagens eram parecidas com as personagens que a gente conhecia, eram as tias, eram as avós, e aquilo ficava tudo bem. Portanto, a personagem público era igual à personagem que estava em cena, e aqueles conflitos eram parecidos, não chegavam a ser conflitos, eram parecidos com aqueles que a gente tinha. Só um bocadinho caricaturados, só um bocadinho ridicularizados. Um pouco mais novelas. Um pouco com mais novelas. E o que o Boal chama é boulevard macabro, portanto, era esta a ideia. É claro que nem nós, nem o nosso público é um público exatamente burguês, nem nós somos os atores dessa família, portanto há aqui uma decalagem. Estas personagens são vistas por um público que vai ver estes grupos um pouco da mesma maneira que nós atores as vemos. Portanto, para nós todos, isto é gente horrorosa. Portanto, há um jogo malandro com a ideia de boulevard. Por isso é que a gente pôs lá os espelhos, para as pessoas serem chamadas a estar no palco, de alguma maneira, estarem refletidas no palco. Mas são aquelas pessoas, não são exatamente as pessoas que estão em cena. As pessoas que estão em cena, as pessoas estão a ver um comportamento que é terrível, mas que até pode ser que já não seja assim tanto verdade. Passa-se num estrato social mais alto, passa-se numa gente mais rica, do que na generalidade do nosso público. De qualquer modo, serve para todos, serve para nós vermos, serve para nós nos divertirmos e para nós nos acautelarmos com os perigos de chegarmos a este horror algum dia. É esta a ideia. O Sartre também dizia: o inferno são os outros. Na medida em que falaste do Sartre, o Sartre dizia isso: o inferno são os outros. Dá para pensar. Os outros somos todos nós, não é? Os outros. Vamos ser do outro e do outro. Exatamente. E nós é que fazemos o inferno, nós próprios. Eu gostei foi do final, que me fez lembrar, em tempos, há muito tempo mesmo, uma série que havia na televisão, Os Contos do Imprevisto, em que há uma senhora que mata uma pessoa, né, que assassina uma pessoa, e que a come e a dá a comer aos polícias. Pronto, e toda a gente anda à procura do corpo, não é? E o corpo não aparece e eles estão refastelados comendo o dito corpo. Portanto, achei piada essa analogia. Isso é o quê? Os Contos de Imprevisto. É do Hitchcock. Do Hitchcock, exatamente. Exatamente. É isso, tem esta carga. Exatamente, achei piada disso. Essa história. As histórias da antropofagia. Só que, pronto, só que naquela situação foi uma pessoa só a decidir, ninguém mais sabia, não é? E aqui foi uma família que, assim, num ápice, ficaram todos de acordo em partir para aquela situação. Exatamente. Recusam uma coisa e no momento seguinte estão a aceitá-la, porque
Porque não há outra saída. Não há outra saída, porque é assim, porque se impõe como solução sempre. Quando o dinheiro é a única solução, não há mais nada. E nenhum dos irmãos queria que o outro morresse. Exatamente. Isso é, Ninguém queria. É complacente. Ninguém queria. Por isso ela diz, ainda mais na frente uns dos outros. Ela é muito engraçada porque ela diz coisas que ninguém é capaz de dizer. E este tipo de hipocrisia nós confrontamos com ela diariamente. Esta peça só não é mais perturbadora, a meu ver, porque o registro mais ligeiro nos defende. Eles estão a brincar e depois aquele final exagerado ainda mais nos defende, rimos disso e tal. Porque num outro registro mais verdadeiro isto tornava-se cruel. Tu achas que o registro de comédia, que a ideia de boulevard está contida aí, é isso? Quer dizer, a ideia de boulevard que o Boal propõe é uma proposta para adoçar o conteúdo. Não sei qual foi a intenção dele. Agora, parece-me a mim que resulta desse modo. Parece-me que cria um certo distanciamento. Não nos implica verdadeiramente, porque, enfim, estão a brincar, não nos implica muito. De outro modo, não estou a fazer uma crítica. Não, mas estou só a achar que os personagens não, são reais. Estas situações são terríveis, de uma enorme hipocrisia, mas nós, se andarmos a espiolhar a vida das pessoas, descobrimos estas situações, mais assim ou mais assado, mas a crueldade está lá. E apenas aquilo que nos defende, aquilo que nos deixa sair tranquilamente com a nossa consciência em paz, é, a meu ver, este faz de conta, esta ligeireza com que, com que o tema é tratado. Mas tem piada que eu também não gostei desse aspecto da peça final, da crueldade. Achei que aquilo não... Eu não estou a dizer que não gostei. Não, eu achei que, pronto, ele falou que está disfarçado, não é? Mas quando ele estava a falar, fez-me lembrar que mesmo disfarçado, eu senti que essa parte da peça que não era do meu agrado. Mas que é quando vão comer? Não, esses dois aspectos, tanto matarem como comerem, porque lá está disfarçada, mas afinal não está tão disfarçada assim. Sim, e achei que era horrível essa parte. Mas é para ser horrível. Já nem existe, ninguém vai fazer aquilo. Não. Não, faz o longo. Tivemos todos um não se desfez porque acho que não se faz. Não se deve fazer. Acha que na sociedade nós vivemos com aquilo que nós ouvimos todos os dias na televisão e nos jornais, que não acontecem coisas, não desta maneira teatral e elegante de fazer, mas a crueldade está lá e existe. Mas até em maior escala. Uma das coisas que os antigos diziam do teatro é que a comédia, a rir, corrige, não é? Ridendo, não sei o que, mores, castiga-te, mores. A rir castigam-se os costumes. Portanto, e a ideia é esta, através de uma galhofa, de uma brincadeira, de uma coisa crítica, as pessoas dizerem isto, a gente está-se a rir, mas isto no fundo está aqui qualquer coisa de... Agora, o que eu estava a dizer pode ter a ver com uma coisa que o Boal também diz, que é se isto sai da realidade, perde força. É evidente que se fosse menos cómico, não tinha consistência. Porque a gente experimentou vários registros para isto, e se isto não fosse uma grande brincadeira sobre a crueldade e a hipocrisia familiar, mas que está lá, aquilo não tinha, havia coisas que não tinham forma. Quer dizer, pensámos várias maneiras de fazer isto, percebes?
uma comédia mais contida, uma comédia menos esperpêntica, menos para fora, mas eu penso que a coisa, eu não sei qual é a opinião dos meus colegas, mas eu penso que a peça não tem, exatamente porque é uma comédia de situações, em que as situações é que não tem, as personagens não têm uma psicologia que as construa, que as estruture, percebes? Nem a peça está feita para ser uma história psicológica sobre a antropofagia, ou sobre a violência familiar, ou sobre... É uma coisa obrigatoriamente leve, porque não tem essa consistência, a não ser que nós fôssemos para uma coisa completamente negra, preto e branco, uma estética, outra estética completamente diferente, mas mesmo assim se calhar era-nos exigido as personagens estruturadas de outra maneira. Não sei, se não ficavam... Porque, por exemplo, como é que a gente aguentava o lixeiro do Vaticano? Eu acho que são um bocado desiguais os personagens. Eu penso que a tua personagem é uma personagem consistente. Está construída está espessada. Não é um boneco... Pois sim, mas nós tentámos fazer todos eles. Há uns que dão mais, outros que dão menos, e eu forcei também um bocadinho a mão da minha, porque eu acho que a minha personagem é estruturante. Se não se perceber a minha personagem, quer dizer, a mãe é louca, os irmãos são um bocado... Porque toda a gente conhece situações dessas, de irmã mais velha, criança, irmã mais nova, e que se sente injustiçada pelos pais, porque, enfim, não pode crescer, não pode namorar, não pode casar, não sei o quê. Toda a gente conhece situações dessas, não é? É uma personagem que ela própria tem realidade, tem carga de realidade. Mas é exatamente por isso que nos faz pensar, ler nas entrelinhas, porque se fosse tudo muito declarado eu não tinha... Exato. Agora, tu achas que o registro de comédia talvez atenue a violência do tema? A conversa está a ir por um caminho, parece que eu estou aqui a fazer uma crítica, eu não estou. Não, mas eu acho que as críticas é muito bom. Eu estou muito agradecido que vocês cá tenham vindo, é assim que eu vou terminar a conversa, já estou a antecipar, e gostei muito de vos cá ter, e gostei muito deste espetáculo. Não estou a criticar a coisa, quem sou eu, mas só estava a refletir em voz alta, pensando que eu acho que estas situações não são tão irreais como isso, estou-me a repetir, e aquilo que nos faz dormir mais descansados é o facto de vocês terem feito adoçado com este registro mais leve, porque, do contrário, incomodadas. Ou seja, na verdade estão incomodados ao Concordo perfeitamente com isso que estás a dizer. E até acho que esta peça podia ser feita num outro registro. E era interessante ver. Só que fosse mais difícil a aderência do público. Porque distanciava mais. Não é? O público, a questão do riso. A questão do riso aproxima-me, faz-nos agarrar, digamos, mais o público. Porque senão, não sei até que ponto é que o público poderia nesta peça. Mesmo a criancinha. Não, mas olha, por exemplo, eu não sei quem é que foi já, mas quando saímos, disse assim, então vamos agora ali fora depois deste soco no estômago. Quer dizer, há sempre pessoas que acham que a peça é um grande soco no estômago. E que é uma coisa muito violenta. Lá em Lisboa as pessoas diziam isso. Porra, que violência que isto é, que não sei o quê. Eu continuo a pensar, e quando estávamos a fazê-la, pensámos muito nisso, que as personagens
A peça foi escrita para ser assim e as personagens não estão com consistência para serem de outra maneira. Não é uma falha da peça, percebes? É para ser assim, por isso é que ele chamou Boulevard, por isso é que ele chamou Boulevard Macabro. Fazer outra peça é outra peça. Percebes? Se nós tentássemos escurecer isto e fazer mais denso, se calhar as personagens não tinham, como diziam os antigos, têm a pele curta, que é uma coisa que eu nunca sei o que é que quer dizer, mas que os antigos diziam, deste-me uma personagem, não se pode fazer nada com ela, tem a pele curta. Pronto, era uma designação nas revistas e nas coisas, quando não tinha por onde esticar, O que era curto era o lençol, mas é sempre. As pessoas adoram aquilo, porque entra na metáfora popular, não é? Quando se estica, quando se tapa a cabeça, destapa-se o pé. Entra na brincadeira da brincadeira popular e realmente não há como de repente, por magia, introduzir o popular, o que toda a gente sabe, é sempre uma grande festa para toda a gente. Realmente aquela história dos pés, se tapa aos pés, destapa a cabeça, se tapa a cabeça, destapa aos pés, é sempre uma alegria para o público. Houve um momento que eu achei delicioso, em que toda a gente falava para o seu lado. E eu dei comigo a prestar atenção. O que é que ela está a dizer? O que é que o outro está a dizer? Cada um tem os seus escolhimentos. Cada um tem a sua história, não é? É muito engraçado. Eu não percebi porque é que os coelhos estavam pintados. É sangue dos tigres. tigres. Sim. Ai, dos tigres. É dela andar a fugir lá por ali. Pois, a ideia não estava muito bem feita, mas é muito engraçado. A ideia é que ele andou ali a fugir no meio dos pontos. Quando ele respondeu à chamada. Isso é muito bom. Eu estou vivo. Mal enterrado. É uma coisa. Aquilo era suposto E elas, eu tenho tanta confiança em vocês, minha família querida. Era suposto. O facto daquilo se passar numa guerra, aquela sonoplastia do início, quer transmitir essa ideia de que se está num mundo conflituoso e de perigo. E repare que vocês vieram para uma zona onde há muita gente que veio do ultramar. Em que isto de vez em quando fazia lembrar aquele paz. Pois. Eu acho que ele está a dizer agora, porque esta peça, a ação dela dá-se no meio de um tiroteio, de bombardeamentos, portanto, de uma loucura. Não é? Uma guerra. É o fim do mundo, é uma coisa. Aquela gente está numa situação extrema. Não é fim do mundo no sentido de fim do mundo, isso é fundamental. É um close sobre uma aflição coletiva. Uma guerra em que toda a gente se tenta safar. Na guerra toda a gente se tenta safar. Depois daquela coisa tão... E na guerra comem-se, até são revelados todos os outros. Mas vocês avivam algumas memórias antigas, percebe? Desta gente daqui, avivam algumas memórias. Aquele bocadinho que tiveram no final. Hoje há muita gente que vai dormir um bocadinho sobressaltada. Gostou? Pois, a gente gosta muito do Mário. Nós também. Graças a Deus que isto acontece. Muito obrigado. Foi mais um espetáculo a enriquecer o programa deste ano. Eu acho que, não sei se é mérito nosso, se é um pouquinho de sorte, mas de facto temos tido um conjunto de espetáculos de grande qualidade, sempre muito variados, e o vosso, de facto, também não tem paralelo com os outros que cá trouxemos. E parece que agradou bastante esta plateia. Mas também não era de esperar outra coisa da barraca. Não, mas nós não temos muita prática nós nunca fizemos comédia convencional. Nós aqui tentámos fazer uma comédia convencional, coisa que nós nunca fizemos. Nós brincamos com outro tipo de coisas, com outro tipo de representação. Não é? Isto é uma comédia, quase uma comédia tradicional, só que o tema não é. É malandrice, não é? Passar no exame, percebe? É malandrice, é brincar com
com uma forma completamente conservadora, que é esta forma, com um tema que não é, não é? Não é. Então vá. Amigos, Obrigado. muito obrigada. E olha, foi muito agradável ter este.